aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paperaio Hardware. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. E hoje é dia de Ryzen 3. Estou trazendo para vocês o review do Ryzen 3 1200 e o Ryzen 3 1300X que chegaram ao mercado para competir com o Core i3, Pentium de 4560 e futuros novos CPUs na faixa aí dos R$500. Então, desde o começo do ano, nós já temos CPUs Ryzen para atender o segmento topo de linha, né, que é o Ryzen 7. Depois os Threadripper meio que redefiniram esse termo topo de linha, não é mesmo? Logo em seguida vieram os Ryzen 5 para o segmento mainstream, trazendo CPUs de 4 núcleos e 8 threads, ou 6 núcleos e 12 threads. Eu já fiz os testes de alguns desses CPUs aqui. E, finalmente, CPUs de entrada. Então, nós temos aqui os dois CPUs Ryzen 3 com 4 núcleos e 4 threads. Não há o suporte ao recurso de SMT, afinal isso iria canibalizar os Ryzen 5, não faria tanto sentido, por exemplo, comprar um Ryzen 5 1400 diante de um Ryzen 3 se tivesse 2 threads por núcleo, correto? Nós temos aqui 96 KB de cache L1 por núcleo, 512 KB de cache L2 por núcleo e 8 MB de cache L3 no geral. A única coisa que basicamente diferencia um CPU do outro é o clock. O Ryzen 3 1200 trabalha com clock de 3.1 GHz com boost automático em até 3.4 GHz. O Ryzen 3 1300X trabalha com clock de 3.5 GHz com boost em até 3.7 GHz. E o cooler que vem nesses CPUs é plenamente capaz de atender as demandas energéticas do CPU. Esse aqui é o Wraith Stealth, tá? É um cooler mais simples dentro da linha Wraith, né? Nós temos o Wraith Max, que é o melhor deles, o Wraith Spire com RGB e sem RGB. Esse aqui não tem iluminação. Para você instalar esse cooler, você precisa retirar os brackets originais da placa-mãe, porém, você ainda utiliza o backplate para poder fazer a parafusação. A parafusação é extremamente simples, o cooler não tem áreas aí de cobre, é um cooler um pouco mais simples, porém, atende às demandas do CPU, ok? Agora chegou a hora dos testes, vamos ver como esses dois CPUs se saem contra os seus concorrentes em diversos jogos, em diversas situações. Na tela vocês estão acompanhando as gravações lado a lado, onde nós vemos os FPS, o frame time. Na segunda linha, o clock, temperatura e utilização da GPU. Na terceira linha, o clock do processador, o uso máximo de alguma das threads e o uso geral do CPU. Vemos também a memória de vídeo, memória RAM e um gráfico de progresso do frame time a fim de avaliarmos a estabilidade do tempo do frame. O que nós vamos observar nos testes é bem curioso. O fato dos Ryzen 3 terem mais núcleos que o G4560 e Core i3 não se traduziu necessariamente em mais FPS. Eu esperava ver maior estabilidade em jogos onde os dois núcleos, mesmo com Hyperthread, acabava sendo um limitador, como GTA V, Watch Dogs 2 e Battlefield 1, porém, o que nós vemos aqui é um empate técnico em vários dos jogos testados, com os Ryzen ficando um pouco atrás em jogos mais exigentes para o CPU, como os mesmos Watch Dogs 2, GTA e The Witcher 3 e Novigrad, ou aqueles que são dependentes de single core, como o Far Cry Primal, que estoura ali o núcleo 1 e a velocidade do núcleo acaba fazendo muita diferença. Por serem desbloqueados, eu fiz os testes também em overclock nos Ryzen 3, ambos subiram muito bem. A diferença essencial do 1300X é que ele é um chip um pouco mais binado, é mais fácil se aproximar dos 4 GHz, mas ambos os CPUs permitem trabalhar de 3.8 a 4 GHz, com a tensão variando de 1.36 a 1.43 volts, dependendo, logicamente, do seu chip. O fato de possibilitar o overclock é uma clara vantagem de toda a linha Ryzen, mas esta quase dependência do overclock para render tanto quanto um Core i5, também quad-core como os Ryzen 3, pode ser encarado como algo ruim, especialmente por aqueles que não querem mergulhar em configurações avançadas na UFBIOS ou mesmo pretendem usar placas-mãe AM4 básicas sem tantos recursos para este fim. Eu compreendo que a latência da comunicação entre CPU e RAM é o que explica essa diferença,
visto que a performance single core dos Ryzen 3 diante do Core i5 não é muito diferente, mas não só isso. Rise of the Tomb Raider mostrou que é possível sim trazer melhorias de desempenho através de updates dos jogos. Watch Dogs 2 e Far Cry Primal têm problemas conhecidos com CPUs Ryzen desde o lançamento e cabe melhorias nesse sentido. Quando nós olhamos para tarefas do dia a dia que não sejam exatamente jogos, como conversão de vídeos, compressão e descompressão, renderização, testes que envolvam ALU e FPU, testes de banda de memória, latência de memória, então nós vemos que acontece algo diferente em relação aos testes de jogos. Os Ryzen não foram mal em jogos, mas ficaram um pouco abaixo. Porém, nesses testes envolvendo o desempenho do processador em outras áreas, nós vemos que os CPUs Ryzen, na maioria deles, ficam muito bem posicionados, e quando a gente coloca o Ryzen 3 1300X em overclock, então ele supera o desempenho do Core i5, que é mais caro em vários cenários, ficando apenas atrás em testes de latência de memória, que é um dos calcanhar de Aquiles da linha Ryzen, e softwares específicos usados aqui nos testes. Galera, antes que o vídeo fique super longo, memória RAM de alta frequência, porque aqui eu estou colocando no orçamento apenas CPU, placa-mãe, para que você escolha depois a memória. Mas galera, memória RAM de alta frequência beneficia não apenas os Ryzen, beneficia os CPUs Intel também. Eu fiz esse comparativo aqui colocando 2133, depois 13200, aumenta o desempenho no Pentium, no i3, no i5 e nos Ryzen. E não é absurdamente caro usar memória de alta frequência, galera. Querem ver um exemplo? Quanto custa um kit Dual Channel de 2 módulos de 4 GB, totalizando 8 GB, DDR4? 2.400, sabe quanto custa? Custa R$ 369 reais. Quanto custa um kit de 3.000 MHz, 2 módulos de 4 GB? Custa 389, 20 reais a mais. E quanto custa um kit de 3.200, que foi o que eu usei aqui, não exatamente esse mesmo modelo? 449 reais, aí já é um pouquinho mais caro. Vocês viram que a diferença de 2.400 para 3.000 não é absurdo? E 3.000 MHz aumenta o desempenho do CPU, especialmente quando o CPU está sendo limitador dentro do seu game, do seu aplicativo. Mas também não adianta colocar memória de 4.000 MHz num Pentium 4560, cara. Custo-benefício foi pro saco. Então você tem que avaliar isso, tem que colocar na balança do custo-benefício, cara. Se vale a pena você usar ou não. Eu diria para você que 3.000 MHz já é um kit bem bacana, só que também fique de olho na seguinte informação. Várias placas-mãe e CPUs não estão conseguindo trabalhar com frequências altas. E isso não é toda uma linha, mas a unidade. Ative o perfil XMP e tente rodar no clock máximo, tá? No meu caso aqui, todos os CPUs, o Ryzen 3, Pentium 3 e 5, todos eles, o Ryzen 5 e 7 também, conseguiram trabalhar com memórias acima de 3.000 MHz sem problemas. Porém, até o fim desse vídeo, se você quer jogar 60 FPS, um monitor 60 Hz e não quer gastar muito, não tem jeito. G4560 mais CPU, o mercado não esperava, cara, foi uma surpresa para todo mundo. E de fato, depois dele o i3 já não me parece uma opção viável, ok? Agora, você quer investir um pouco mais em um CPU com 4 núcleos, tá? Para você fazer não apenas jogos, não apenas rodar jogos, mas para você fazer algum tipo de tarefa um pouco mais pesada no seu computador, onde um dual core acaba tendo um pouco mais de dificuldade. O quad-core da AMD me pareceu mais interessante. Além dele ser desbloqueado, o preço da placa-mãe mais CPU é menor que a placa-mãe mais CPU, aqui no caso do Core i5, certo? Isso que nós temos o preço de lançamento. A tendência é que as A320 ou a B350, especialmente os Ryzen 3 que acabaram de chegar, comecem a reduzir aí, chegar num preço um pouco mais camarada, ficando mais próximo do kit com o Pentium, um pouco mais distante do kit com o i5. Realmente, o i5 rende mais. Se esse é o seu objetivo, render o máximo do máximo do máximo, o i5 é a melhor opção para você, mas o overclock nesses CPUs tira um pouco essa diferença, você aproxima mais do desempenho do i5 e joga o CPU balde, e a placa-mãe é um pouco mais robusta para você fazer upgrade, permite overclock na RAM, overclock no CPU, enfim. Então pessoal,
É isso, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos dias eu vou postar alguns testes de estabilidade com o Ryzen 3, com essa placa, com outra placa de vídeo que você pediu, talvez uma 1050 Ti, não sei. Peçam nos comentários, compartilhe com seus amigos, nos grupos do Zap, nos grupos do Facebook, no Twitter, não sei. Avise todo mundo que saiu mais um review aqui no canal do Peraio Hardware. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a vocês e até mais. Você pode fazer o overclock e diminuir essa diferença que há em relação ao Core i5. Cara, eu espero que eu não tenha entortado esse processador. Acho que não, né, cara? Porque ele é meio frágil, entendeu? Ele é meio sensível.